reflexões da Jojo que eu consumi essa semana, que é alugar um triplex na minha cabeça, que eu vou compartilhar com vocês. A primeira delas que alugou um triplex foi: um pensamento pode ser outro. Que a gente vive numa cultura do medo, então a gente vive lidando com o medo das coisas. Por exemplo, eu não vou fazer esse vídeo, um pensamento, né? Eu não vou fazer esse vídeo porque tem muita coisa, eu vou precisar me maquiar, eu vou precisar sentar, eu vou precisar ajustar a iluminação, pode flopar, o que as pessoas vão pensar de mim. Esse é um pensamento. Mas ele pode ser outro, ele pode ser: e se eu sentar, ligar a câmera e falar o que eu tô pensando sobre as coisas que eu estou refletindo durante essa semana, que eu estou obcecada, que estou alugando um triplex literalmente na minha cabeça. Então, um pensamento pode ser outro. E com isso eu acabo tirando uma ideia do papel que eu poderia estar procrastinando muito por conta do medo. Medo de não saber o que pode ser disso. Que pode ser alguma coisa, como também pode não ser nada. Mas é uma ótima estratégia para você lidar com medo. É tão boa, assim, se tornou minha favorita, que eu coloquei no meu celular: um pensamento pode ser outro. Então toda vez que eu tô assim crisando com algo, eu olho pro meu celular e falo: putz, peraí, um pensamento pode ser outro. E aí eu substituo essa ideia de que, pode ser massa, pode ser legal. Um outro é que ela estava falando sobre a impermanência das coisas. Nós somos muito apegados às coisas, tem que durar para sempre. Precisa ser desse jeito, tem que ser dessa forma. E a gente não permite que as coisas fluam porque a vida é inconstante. Então, não tem como a gente prever o futuro, ter controle das coisas. O controle é algo criado pela nossa mente como um mecanismo de defesa para impedir que a gente passe novamente pelos mesmos traumas, mas você entende que é impossível controlar isso, até isso é impossível controlar. Então, a impermanência das coisas, aceitar que nada dura para sempre e aproveitar que o agora é a única coisa que nós temos. E olhar para o agora e perceber: nossa, que massa, agora eu tenho essa pessoa na minha vida. E agora eu tenho esse trabalho, que é legal. Sem aquela ideia de que esse trabalho é tão legal, essa pessoa é tão incrível, isso precisa durar para sempre. Porque quando você vai para essa ideia, você se apega ao fato de que quando isso acabar, isso vai te destruir totalmente, vai ser o fim do mundo para você. E recolher esses caquinhos depois que você enfrenta o fim do mundo, porque a gente enfrenta o fim do mundo várias vezes na vida, pelo menos, né? Colher esses caquinhos é mais difícil, é mais doloroso. A gente vive nessa busca por evitar a dor de se relacionar com o outro, de se machucar, quando na verdade a gente passa por esse processo de que a dor é inevitável também. Então a vida acontece, né? A vida acontece e a vida é fluida. Como dizia Heráclito, você não se banha no mesmo rio 2 vezes. Porque o rio já não é o mais mesmo e nem você. Então não faz sentido, já que nós somos seres mutáveis que estão em constante transformação, a gente querer que as coisas sejam para sempre. Acredito que é mais um medo do desconhecido. Aí vem o medo do desconhecido de: meu Deus, isso pode ser uma coisa ruim. Aí você pode utilizar aquela estratégia que é: um pensamento pode ser outro. Certo? Não, peraí, pode ser massa. O novo pode ser legal, pode ser uma coisa maneira. Então, vamos lá. E associando já essa ideia, ela fala, um outro que me pegou muito, é uma reflexão dela, que ela fala sobre desistência. Às vezes a gente já tentou de tantas maneiras, várias coisas, de determinadas formas, manter uma amizade, manter um relacionamento, manter um emprego. E a gente já se desgastou tanto que a gente não entende que, peraí, acho que aqui deu o que tinha que dar e é momento de sair disso e desistir. E ela cita que as pessoas falam que desistir é uma coisa fácil, desistir é uma coisa simples,
Mas eu tenho que concordar com ela que desistir, pelo menos pra mim, não é nada fácil. Não é nada fácil olhar para uma situação e perceber que não dá mais, não cabe, você precisa tomar decisões. A desistência vem com a responsabilidade de você lidar com as consequências da sua escolha, que é desistir. Mas você vai ter que lidar com elas de qualquer forma se você permanecer. E eu vou atrelar isso a uma frase de um livro que, vez ou outra, aparece na minha cabeça, que é do livro e do filme Comer, Rezar e Amar. E a frase diz que se você tiver preparado para aceitar algumas verdades duras sobre si mesmo, aceitar algumas realidades pesadas e difíceis, você vai encontrar a felicidade. E eu me pergunto o que é a felicidade, mas eu acredito que talvez seja um estado de eu tenho agora, e aquelas versões de mim que não puderam se defender ou não puderam ter ferramentas para lidar com aquela situação de uma maneira melhor, que eu já tenho hoje por ter passado por isso, que esse eu, ele fez o que pôde. Então eu aceito que essas coisas ruins me aconteceram e eu não posso fazer nada com isso porque eu não posso mudar o passado. A única coisa que eu posso é viver o presente. Talvez você encontre um pouco de paz, você não fique lutando com o passado e nem temendo o futuro com essas coisas negativas que podem acontecer. Mas também é um processo, né? A vida acontece, são muitas reflexões para lidar. O dia a dia que é a coisa acontecendo mesmo, que você tem ali. Porém, tente pensar que neuroplasticidade é um pouco, aí eu vou abordar neuroplasticidade. Porque os pensamentos que você reforça são os que moldam a forma como você enxerga o mundo. Tentar pensar de uma maneira mais clara, não tão negativa sobre as coisas, trocar um pensamento por outro, é uma solução que eu vejo que tem funcionado muito para mim, até no meu processo de vida, de lidar com algumas questões emocionais e etc. Então, fica o conselho de Jujut, saudades de Jujut, que um pensamento pode ser outro. Até a próxima.